apresenta mais um produto para a família. Vídeo em casa. Descobrindo a Bíblia em importantes revelações arqueológicas. Os manuscritos do Mar Morto. A visão do consenso. Versão brasileira Dublamix. Rio, o deserto da Judéia. Quilômetro após quilômetro de pedras ressequidas e declives inférteis. Terra de pastores beduínos e contrabandistas. Através do milênio, esse eterno deserto da Terra Santa teve pouca paz, enquanto uma civilização combatia outra para a supremacia das regiões. Agora uma nova guerra está ocorrendo, não entre exércitos, mas entre estudiosos, sobre opiniões e teorias. Hoje, a batalha é sobre quem detém a verdade relativa a um conjunto de textos antigos. Os pergaminhos do Mar Morto. Era início da primavera de 1947. Um beduíno solitário levava seu rebanho a pastar quando ele avistou um buraco num declive. Sempre sonhando com um tesouro enterrado, Muhammad El-Hamed, com o apelido de O Lobo, jogou uma pedra ao acaso e ficou espantado ao ouvir o som de cerâmica quebrando. Muhammad entrou na caverna, adaptando-se à escuridão. Ele viu várias vasilhas intactas, encostadas na parede. Retirando o conteúdo, ele correu para fora e olhou com decepção para rolos de couro velho e apodrecido. Maldizendo sua sorte e colocando o pacote sob sua camisa, Muhammad correu para Belém. Lá ele contou sua história ao sapateiro e vendedor de antiguidades nas horas vagas, Khalil Eskander Shahin, melhor conhecido como Kando. O beduíno disse que queria usar os pergaminhos para consertar suas sandálias. Ele queria fazer tiras de couro. E Kando, sendo um profissional, disse que não seria possível. Os pergaminhos estavam muito frágeis e não dariam boas tiras. Mas, por outro lado, poderiam dar dinheiro. Muhammad voltou a rumar para a caverna novamente enquanto Kando seguiu para Jerusalém. Aqui, no monastério de St. Mark, Kando mostrou os pergaminhos a Mar Atenásio Samuel, da Igreja Metropolitana Ortodoxa Síria. E Kando enviou os livros através de uma pessoa, seu servo chamado George, ao bispo daqui. O bispo, na época que recebeu, era monge e não era bispo. Mar Samuel acreditava que os pergaminhos fossem textos bíblicos antigos, mas à medida que os meses passavam, por onde quer que fosse, ele deparava com ceticismo, suspeitas e ridicularização. Até mesmo na prestigiosa École Biblique de Jerusalém, a escola bíblica e arqueológica francesa. Ele os levou à École Biblique e lá foram examinados pelo padre Van der Pluggen e pelo padre Marmagan. Ambos os reconheceram como textos bíblicos. Abacuque e Isaías foram identificados, mas eles achavam que nenhum manuscrito poderia ter sobrevivido por 2000 anos. Então foram descartados todos como forjados. Enquanto isso, Muhammad voltou à caverna com mais pergaminhos. Ele o vendeu a um mercador de Belém pela régia soma de 7 libras palestinas. De Belém, uma amostra dos pergaminhos seguiu por uma cadeia clandestina de negociantes até Jerusalém. No inverno de 1947, as Nações Unidas estavam para decidir sobre a separação da Palestina. Viajar por Jerusalém se tornava cada vez mais perigoso e a cidade foi dividida em 2 zonas separadas, uma judaica e outra árabe, com arame farpado e passes militares controlando a movimentação. Do lado judeu de Jerusalém, Alazar Sukenik, professor de arqueologia na Universidade Hebraica, recebeu uma ligação urgente de um amigo, um negociante de antiguidade armênio da cidade antiga que insistia que se encontrassem imediatamente. Sem permissão, Sukenik não poderia cruzar para o lado árabe da cidade.
Encontrando seu amigo armênio no lugar marcado, a primeira visão dos antigos pergaminhos que Sukenik teve foi através do arame farpado que os separava. Aqueles pequenos fragmentos lhe causaram arrepios na espinha. Imediatamente, Sukenik soube que deviam ser de um manuscrito original mais antigo do que qualquer pergaminho jamais visto. Mas, para comprá-lo, deveria ir a Belém. Embora distante apenas por uma viagem de ônibus, uma jornada a Belém era impensável. Atravessaria por um território hostil árabe e distúrbios violentos eram aguardados a qualquer momento. Naquela noite, com tensão em sua casa, o filho de Sukenik, Igael Yadin, ouviu fascinado a história de seu pai. Como oficial de operações do recente exército de Israel, Yadin sabia melhor do que ninguém como a situação estava difícil. Ele implorou para que o pai não fosse. Na manhã seguinte, 29 de novembro de 1947, Sukenik, vestido de trabalhador palestino, entrou no ônibus para Belém. Apesar do perigo, ele realizou a transição e voltou com não apenas um, mas com 3 pergaminhos antigos enrolados em jornal. Enquanto o ônibus chegava a Jerusalém, as Nações Unidas votavam a favor de um Estado judeu e os distúrbios esperados se iniciaram. Enquanto tiros ecoavam pela cidade, Sukenik abriu com cuidado os antigos manuscritos e pôde ver o livro mais antigo da Bíblia jamais visto. Transportado para um outro mundo, Sukenik desenrolou um pergaminho de 8 metros e leu as conhecidas palavras do profeta bíblico Isaías, copiadas cerca de 2000 anos atrás, quando o Império Romano governava a Palestina. A seguir, ele abriu um estranho texto que contava de uma guerra apocalíptica de 40 anos, na qual os filhos da luz finalmente destruíam o poder dos filhos das trevas. Ao amanhecer, Sukenik se maravilhava com o que ele havia lido e seu pensamento se voltou para a misteriosa seita dos essenos, mencionada por escritores da antiguidade. Enquanto isso, Mar Samuel finalmente havia encontrado alguém disposto a examinar seus pergaminhos. Estudiosos em Assor, a Escola Americana de Pesquisa Oriental do Leste de Jerusalém, abriram e fotografaram os textos. Outra cópia do livro de Isaías e um misterioso pergaminho detalhando a vida e as práticas de um grupo que se intitula somente por Comunidade. Não sabendo o que era, eles chamaram o principal estudioso e arqueológico bíblico da América, professor William F. Albright, da Universidade Johns Hopkins, e lhes enviaram fotografias dos pergaminhos. Como Sukenik, Albright também relacionou os pergaminhos à antiga seita essena. Albright intitulou o pergaminho desconhecido como o Manual da Disciplina, a descrição de uma seita rígida que exigia um período de iniciação de 3 anos para aqueles que quisessem entrar para ela. Nós temos aqui no pergaminho da disciplina um relato das crenças e prática dos Os manuscritos essenos. continham detalhes de punições e recompensas de uma seita que compartilhava sua riqueza e propriedades, compartilhavam uma refeição ritual diária. Nós, a partir de agora, iremos saber 100 vezes mais sobre os fundamentos do judaísmo do Novo Testamento do que sonhamos saber. Foi assim que eles descobriram as recompensas que aguardam aqueles que seguem os caminhos? Bênção duradoura, alegria, vida eterna e uma coroa de glórias. Um manto de majestade em luz eterna. Soando através dos séculos, essas palavras ecoaram no coração do padre católico francês Roland Devaux. Membro da ordem monástica dominicana, Devaux era um dos principais sábios da École Biblique. Padre Devaux liderou uma expedição às grutas do Mar Morto e, para sua surpresa, encontraram um deserto despovoado repleto de caçadores de tesouros beduínos, cavando furiosamente em cada caverna que pudessem encontrar. Devaux não perdeu tempo em realizar suas próprias pesquisas. Dali por diante, uma série de escavações foram iniciadas. Escavações ilegais e ilícitas feitas pelos beduínos. Legais feitas pelos arqueólogos. E lamento dizer que os beduínos geralmente eram sempre os primeiros. De apenas um local, a Caverna 4, os beduínos retiraram cerca de 15 mil fragmentos.
resquícios de cerca de 800 pergaminhos. A princípio, as autoridades pagavam por cada fragmento como um achado em separado, e acredita-se que os beduínos tenham partido vários pergaminhos para aumentar seu ganho. Um mar de fragmentos de pergaminhos inundou o Museu Rockefeller de Jerusalém Leste. E muitos dos menores fragmentos ainda estão em cofres mantidos nas caixas de cigarros originais onde foram trazidos pelos beduínos. Durante sua primeira leva de escavações, o padre DeVoe visitou rapidamente Kibbutz Qumran, local de algumas antigas ruínas no pequeno platô perto das cavernas. Mas ele erroneamente descartou o local como escombros de um antigo forte romano, completamente irrelevante para a história dos pergaminhos. À medida que os estudiosos de todo o mundo começaram a analisar os textos publicados, eles se recordaram das palavras do geógrafo romano do primeiro século Plínio, o Ancião. Na terra oeste do Mar Morto estão estabelecidos os essenos, um povo adorável, o mais extraordinário do mundo, vivendo sem mulheres, sem amor e sem dinheiro, tendo apenas as palmeiras por companhia. Essas poucas linhas eram a única pista da antiguidade para a localização da comunidade essena. A descrição levou DeVoe de volta às ruínas de Kibbutz Qumran, dessa vez para escavar. Quase imediatamente ele encontrou jarras de pergaminhos idênticas às encontradas nas cavernas. Este é um dos vasos que foram encontrados nas escavações pelo padre DeVoe. Ele foi criado especificamente para os pergaminhos do Mar Morto. Podemos ver que, por exemplo, o comprimento dele é mais ou menos do tamanho do pergaminho do Mar Morto. Os pergaminhos do Mar Morto eram enrolados em linho e depois colocados nesses vasos especiais. Notem que esses vasos têm na parte de cima um dispositivo para serem trancados, e assim os pergaminhos foram guardados por quase 2000 anos. No total, as escavações desenterraram mais de 30 prédios. Nos escombros de um aposento desmoronado de um segundo andar, DeVoe reconstruiu um objeto de 5 metros de comprimento de lama, tijolo e gesso. Apesar de seu formato estranho, DeVoe o considerou como a mesa onde os escribas trabalhavam copiando os textos sagrados. Quando 3 tinteiros foram encontrados, ele, confiante, denominou o aposento de Scriptorium. A identificação desse aposento por DeVoe como sendo o escritório definitivamente lacrou a ligação entre as cavernas e as ruínas. E sua descoberta, sem dúvidas, marcou um dos pontos altos de toda a escavação. Sabe, disseram que 2 tinteiros não fazem uma biblioteca, um lugar onde os livros sejam copiados. Mas quando vemos que a tinta dos tinteiros se encaixa com a tinta dos manuscritos, houve a certeza da cópia dos livros. E espera-se que os que eram dedicados ao estudo da lei, eles precisariam de cópias da lei, e eles certamente no deserto tinham tempo para fazer isso eles mesmos. No que parece ser uma ligação lógica, DeVoe identificou a seita essena chamada pelos escritores da antiguidade como a comunidade que vivia na colônia de Qumran. Aqui, DeVoe supõe que eles tanto compunham quanto copiavam os pergaminhos que depois esconderam nas grutas vizinhas. Com a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, não apenas temos os próprios escritos dos essenos por internos, iniciados e fornecendo detalhes de como poderia se tornar membro de tal comunidade, o que era esperado que fizesse e o que acontecia se se comportasse mal. Casando textos dos manuscritos, os escritos da antiguidade e os resultados de suas próprias escavações, DeVoe desenvolveu um quadro da vida essena em Qumran, que de muitas formas espelhava a vida monástica que apareceu mais tarde no cristianismo. Solitária e celibata, a vida numa hierarquia estruturada vigiada por padres, essa seita disciplinada rejeitava o mundo exterior. Eles compartilhavam suas roupas e participavam em rituais de imersão e de refeições comunais. Esses ingredientes facilmente levaram a uma visão de Qumran como um monastério, cujos membros lutavam uma batalha puramente espiritual contra o mal.
Durante décadas, tal interpretação, conhecida como a visão consensual, foi apresentada nos estudos bíblicos. Uma das ideias que Vo possuía era de que Qumran era uma comunidade monástica e de Vo, sendo um padre católico apostólico romano, pertencendo a uma ordem religiosa, obviamente achou que uma ordem religiosa de monges celibatários era o paralelo ideal para trazer o significado do que lá havia. Durante séculos, o ideal monástico foi mantido como uma forma de aperfeiçoamento na vida cristã. Se Qumran era uma ordem monástica, poderia ser semelhante aos monges ortodoxos gregos, que compartilhavam uma vida comunal, dedicando cada ação à adoração a Deus. Parece que o cristianismo, principalmente o cristianismo de São Paulo, de São João o Evangelista, estivesse ligada ao expresso nos manuscritos que acreditamos ser dos essenos. A sala de jantar era o maior aposento do complexo e Devo o considerou como o local onde a comunidade fazia sua refeição ritual. Há um texto nos pergaminhos que fala de uma refeição comunal, na qual o pão e o vinho são abençoados. E isso é um paralelo muito próximo da Eucaristia cristã. Porém, toda refeição realizada por qualquer grupo de judeus e gentios através do mundo tem a participação do pão e do vinho, e muitos costumavam abençoar a sua comida. Quando se reunirem, o sacerdote deverá abençoar os primeiros frutos do pão e do vinho e deverá ser o primeiro a estender sua mão sobre o pão. E então o Messias de Israel deverá estender sua mão sobre o pão e toda a congregação da comunidade estará abençoada. Este é o retrato da última ceia, e a ideia de Eucaristia vem depois, através dos escritores do Evangelho, que estaríamos comendo o pão, que é o meu corpo, ou o vinho, que é o meu sangue. As evidentes semelhanças ao cristianismo estariam causando não apenas uma revolução em estudos bíblicos, como ateando fogo a todo o mundo acadêmico. Estudiosos misturados à imaginação pública, dando origem a todo tipo de especulação, até mesmo afirmações de que o próprio Jesus era um esseno. Os documentos foram encontrados em cavernas e do monte sobre as cavernas podíamos avistar o local do outro lado do Jordão, onde João realizava os batismos. Assim, todos assumiriam que deveria haver algum tipo de ligação e achou-se que João havia estado em Qumran e que ele é que trouxe as ideias essenas para o cristianismo. Enquanto Devo continuava criando um quadro monástico de Qumran, o professor Sukenik morre e seu filho Igael Yadin assume seu lugar nos estudos do pai. Aceitando um convite de W.F. Albright para visitar Johns Hopkins, Yadin chega aos Estados Unidos a tempo de ver um anúncio que foi publicado no Wall Street Journal. Os 4 pergaminhos do Mar Morto estão à venda. Yadin sabia que só poderiam ser os manuscritos que haviam desaparecido de Jerusalém junto com o patriarca ortodoxo sírio Mar Samuel. No final da primavera, voltou a Israel 4 dos mais antigos pergaminhos sagrados, encontrados por pastores numa gruta à beira do Mar Morto. Então, Yadin fecha o círculo aberto por seu pai. O preço final, $250 mil. Em Jerusalém, o primeiro-ministro Moshe Sharet e seu secretário-geral examinam os pergaminhos e anunciam que o governo irá construir um relicário do livro para guardar toda a coleção, num total de 7, no campus da Universidade Hebraica. Fazendo parte do Museu de Israel, o relicário do livro se tornou o lar para os 7 longos manuscritos. Os acadêmicos também viam Qumran como um refúgio monástico onde os essenos viviam retirados dos tumultos de sua era. Enquanto isso, em Jerusalém, leste da Jordânia, no Museu Rockefeller, o padre Devo havia reunido um grupo internacional de estudiosos para trabalhar na montanha de fragmentos de pergaminhos.
Pesquisando numa sala que chamavam de Sala de Pergaminhos, a equipe internacional começou a colossal tarefa de reconstruir os pergaminhos de milhares de fragmentos separados, talvez o maior quebra-cabeça de todos os tempos. Mas não demorou muito até que a divergência surgisse entre a equipe e cercava um dos mais singulares de todos, o manuscrito de cobre. Na Caverna 11, perto de Qumran, os arqueólogos descobriram um manuscrito não apenas em pergaminho, como os outros, mas em cobre. O que nele foi revelado foi demasiado para DeVoe. Era a primeira vez que um pergaminho antigo era escrito em metal e ainda por cima em cobre. Porém, o que nele havia escrito era um relato de um tesouro ainda não descoberto. Aqui temos uma fotografia montada em preto e branco das 12 colunas do manuscrito de cobre, que contém nada além de descrições de tesouros que os judeus tiveram que enterrar, obviamente, nas vésperas do cerco romano. E junto com o tesouro há também pergaminhos enterrados que são mencionados no texto. É um documento que nos diz onde encontrar um tesouro e estamos falando de coisas de verdade aqui. De ouro, de prata, coisas que deixarão todos ricos. Os manuscritos de cobre deram asas à imaginação, mas a lista de tesouros enterrados não se encaixava com o quadro feito por DeVoe de uma vida monástica pobre. Ele concluiu que seria um trabalho de ficção e anunciou sua descoberta ao mundo. Uma coleção, disse ele, de tradições sobre um tesouro enterrado. Foi encontrado por estudiosos em Qumran, trabalhando num sítio, e o padre DeVoe e seus colegas ficaram horrorizados com isso porque ela ia de encontro com a ideia, com a doutrina de que uma seita habitava Qumran, uma seita pobre de essenos, como eles poderiam ter tais tesouros. Então o padre DeVoe, de forma bastante conveniente, fez um anúncio dizendo que o manuscrito era uma mentira. Sentindo que sua visão consensual estava sendo ameaçada, DeVoe começou a encarar o manuscrito de cobre como o trabalho de um escriba esseno enlouquecido. Sabendo que tal quantidade de ouro e de prata não poderiam ser de fato encontradas num templo em Jerusalém, alguns estudiosos começaram a questionar se o manuscrito estaria descrevendo o tesouro do templo, talvez retirado com a chegada das legiões romanas. Através da evidência do manuscrito de cobre e de outras evidências, encontrar os manuscritos em Massada, por exemplo, está bem claro hoje em dia que todos os manuscritos tenham vindo de bibliotecas de Jerusalém e tiveram que ser escondidos, assim como os tesouros da capital. O que a princípio parecia um debate comum entre estudiosos se transformou numa controvérsia incendiária. Porém, um escândalo ainda maior estava sendo criado, relativo ao crescente número de estudiosos aos quais se recusava a permissão para ver os muitos manuscritos não publicados. O mundo inteiro aguardava que os fragmentos de pergaminhos viessem a público, mas ao invés disso, a equipe fez deles um monopólio. Se auto-intitulando os editores dos textos, durante décadas recusaram acesso a seus colegas estudiosos. Alguns viram nisso uma conspiração liderada pelo Vaticano em Roma. A equipe inicial era principalmente católica. Eles eram padres, monges, abades, monsenhores. Parte da Ordem Católica Dominicana, a École Biblique é colocada sob a autoridade direta da Comissão Bíblica Pontifical do Vaticano, um grupo de cardeais e de consultores reunidos para monitorar a correção dos estudos católicos. Em 1955, o padre DeVoe havia se tornado membro consultor da comissão. Isso havia causado dúvidas sobre a imparcialidade da equipe internacional e também levou a suspeitas sobre se havia uma conspiração católica Em apoio de tal argumento, alguns apontam para manuscritos sectários encontrados na vizinha fortaleza de Massada e o possível projeto militar da torre de observação de Qumran. Mas, acima de tudo, nenhuma vez os manuscritos mencionam o nome esseno. Oponentes da visão consensual apontam para o simples fato da absoluta falta de provas arqueológicas tangíveis ligando os essenos aos manuscritos, ou os manuscritos à comunidade de Qumran.
apresenta mais um produto para a família. Vídeo em casa. Descobrindo a Bíblia em importantes revelações arqueológicas. Os manuscritos do Mar Morto. A visão do consenso. No interior dos cofres do Museu Rockefeller de Jerusalém, há fragmentos de alguns dos manuscritos bíblicos mais antigos do mundo. 800 manuscritos e inúmeros pergaminhos fragmentados, parte do maior e mais intrigante quebra-cabeças arqueológico conhecido no mundo. Quando foram descobertos em 1947, os manuscritos do Mar Morto foram considerados a maior descoberta arqueológica do século. Décadas depois, eles vieram a ser conhecidos como o maior logro arqueológico. Debates e discordâncias cercam cada aspecto de sua origem. E assim, apesar de sua importância, o acervo desse museu se tornou o domínio particular de um seleto grupo de acadêmicos conhecidos como o Comitê Internacional. Um grupo de 8 estudiosos, em sua maioria sacerdotes católicos, que ficaram com o monopólio de publicar a enorme quantidade de material existente. Em novembro de 1966, o governo jordaniano nacionalizou o Museu Rockefeller e os manuscritos do Mar Morto se tornaram propriedade jordaniana. Esse ato teria uma grande repercussão quando o museu passou para as mãos dos israelenses. Em junho de 1967, teve início a Guerra dos 6 Dias. O portão de Mandenbal e seus arredores foram tomados. Os próximos objetivos foram o portão de Damasco e o Museu de Rockefeller. No segundo dia de guerra, tropas israelenses enfrentaram uma acirrada batalha para tomar o Museu Rockefeller, utilizado pelo exército jordaniano por sua importante posição estratégica. Após um violento combate, o museu foi tomado diante do avanço israelense. E com ele, igualmente, os tesouros da história, os manuscritos do Mar Morto. Com o combate ainda em andamento, o arqueólogo israelense Yagal Yadin conseguiu um jipe e uma escolta armada e foi até Belém. Durante anos, ele havia suspeitado que outro manuscrito ainda estava em posse de Kandô, um comerciante local de antiguidades que comprara os primeiros manuscritos dos beduínos. Kandô, visto aqui nesta casa em Belém, nega. Porém, diante de Yadin e uma tropa de soldados israelenses fortemente armados, Kandô retirou o piso de sua cozinha e entregou a Yadin uma caixa de sapatos contendo o maior manuscrito já visto. Com mais de 8 metros de comprimento, foi o 8º maior manuscrito a ser descoberto. Reunidos, os manuscritos do Mar Morto praticamente fornecem um conjunto completo da Bíblia e textos de uma seita anteriormente desconhecida que jamais se intitularam de Essenos, mas que certamente compartilhavam do fervor messiânico que se espraiava pela Palestina sob domínio romano. Ex-editor da equipe internacional, John Strugnell é um católico convertido declarado. Suas observações claramente antissemitas fizeram com que fosse retirado de sua posição. Strugnell segue o que é conhecido como a visão do consenso, que reconhece os manuscritos do Mar Morto como sendo o trabalho de uma seita judaica, os essenos. Os seguidores de tal opinião acreditam que os essenos tenham vivido pacificamente numa comunidade em Qumran. Esse é um dos locais arqueológicos mais interessantes da Palestina. É o primeiro local onde podemos ver a prática econômica em que os manuscritos foram criados. Nós temos a comunidade essena e os manuscritos essenos. Nós temos os objetos e a cerâmica essena, além de outras coisas. O arqueólogo francês Padre Roland Devaux havia sido o primeiro a escavar as grutas do Mar Morto e a colônia próxima em Qumran.
Sendo um monge católico, DeVoe conciliou as duas coisas, numa teoria de Qumran, como sendo uma instalação monástica, lar dos pacíficos essenos, que escreviam manuscritos distantes dos eventos tumultuados de seu tempo. Depois que ele encontrou neste aposento 3 tinteiros, DeVoe ficou convencido de que havia descoberto o Scriptorium, lugar onde os essenos se sentavam e copiavam os manuscritos. Durante muitos anos, a comunidade acadêmica marginalizou qualquer estudioso que seguisse ideias contra a visão do consenso. Quem aqui habitava teria que ter se engajado em algum tipo de correspondência escrita, assim não estariam isolados e afastados do mundo. 2 tinteiros ou 3 tinteiros não provam de forma definitivamente o Scriptorium. O supostamente designado... O professor Norman Gold, da Universidade de Chicago, é um dos principais oponentes da visão do consenso. Autor de uma análise bastante abrangente, seu livro Quem Escreveu os Manuscritos do Mar Morto questiona quase todos os fundamentos de ligações de Qumran e a teoria da visão do consenso. Nada aqui foi encontrado, nenhum só fragmento da civilização, nenhum costume, nenhuma indicação de atividades de escribas, em outras palavras, não é aqui. É um abre aspas, Scriptorium, fecha aspas, teórico para o qual não há um só fragmento de prova legítima. Na verdade, o nome Esseno jamais aparece em um dos manuscritos. Subindo na torre de observação fortificada de Qumran, o professor Gold alega que o local tem natureza militar e durante a rebelião contra Roma, as bibliotecas de Jerusalém foram retiradas do local e escondidas das tropas romanas invasoras nas cavernas. Esse local não pode ter sido outra coisa a não ser uma fortaleza, e é um absurdo e ilógico dizer que os essenos tenham vivido aqui, quer seja durante a guerra ou antes dela. Não há provas de uma colônia de qualquer seita nesse local. Anteriormente um explorador solitário, hoje em dia o professor Gold está longe de estar só em sua batalha. A teoria da visão não consensual. Isaac Ishfeld é um arqueólogo israelense que atualmente escava em Erbil Ma'ali, nas proximidades da Cesareia. Da mesma época de Qumran, Isaac vê o local como uma colônia puramente agrícola. A única singularidade da equação é a extrema semelhança que esse complexo tinha com o sítio de Qumran. Mas ao invés de sugerir que talvez seja outra comunidade essena, Isaac está convencido de que seja a mansão de um membro da aristocracia judaica extremamente fortificada para a segurança da fronteira norte do Reino da Judéia. O que temos nesse complexo são os mesmos elementos, os mesmos componentes que temos em Qumran. Uma torre gigantesca para o senhor que aqui habitava, uma residência, uma ampla residência em torno de um pequeno quintal para os servos e escravos, que estariam tomando conta da propriedade, e uma parte agrícola que ficava do lado externo da residência para a produção nas cavernas de Qumran, a produção do bálsamo, do perfume. Se essa é uma mansão agrícola de um aristocrata judeu e uma obra gêmea do complexo em Qumran, então onde ficaria a história do monastério esseno e a teoria de Padre DeVoe que eles tenham escrito os manuscritos? Ele próprio era um padre. Ele é oriundo do cristianismo e foi uma bela história. Todo arqueólogo quer criar uma bela história sobre seu sítio arqueológico. E os arqueólogos judeus de Israel seguem isso? O que é isso? Será que não puderam entender o que estava acontecendo aqui? Talvez tenha a ver com o romantismo do deserto. É mais ou menos por aí. E a história era tão bela que era fácil de ser acreditada. Na realidade, a história de DeVoe começou a ser abalada bem antes, quando a escavação das grutas havia revelado talvez a mais inusitada de todas as descobertas. Na Gruta 11, não muito distante de Qumran, a equipe de DeVoe encontrou um manuscrito que não era escrito em pergaminho como todos os outros. As palavras desse texto haviam sido gravadas em 2 folhas de cobre. E para a surpresa de todos, elas revelavam uma lista de tesouros enterrados, um mapa escrito de um total de 70 toneladas de ouro e prata seriam encontrados. Mas o texto estava escrito em forma de enigma e a origem do tesouro não é mencionada nos manuscritos. Os artefatos descritos nesse manuscrito em cobre são, em sua maioria, artefatos e objetos de um templo. Então deve ter sido um grupo de sacerdotes que criou esse documento. Ou pessoas ligadas ao sacerdócio do templo que retiraram os tesouros da cidade. Alguns estudiosos ficaram bastante desanimados quando o manuscrito de cobre foi decifrado.
O manuscrito de cobre indicava locais de esconderijo de livros e manuscritos. O padre Devaux persistiu afirmando que todos os manuscritos do Mar Morto haviam sido o trabalho de uma ordem monástica essena, que, segundo ele, havia deixado o Templo de Jerusalém e que era pobre demais para possuir tais riquezas. Portanto, ele descartou o tesouro do manuscrito de cobre, dizendo ser apenas fruto da imaginação. O manuscrito de cobre não tem nada a ver com o resto. E a única ligação seria de ter sido deixado no mesmo local. Um número de pequenos fragmentos também foi encontrado. Há vertentes que afirmam que tudo isso deprecia o manuscrito de cobre, a partir do padre Devaux, que afirma ter sido a invenção de algum esseno louco, segundo sua linguagem. Um esseno louco. Pois ele não tinha outra forma de explicá-lo. E então a teoria foi o que o levou a considerar o manuscrito uma invenção. A teoria era mais importante do que a descoberta, em outras palavras, a teoria de que os essenos viveram em Qumran. Hoje, muitos estudiosos acreditam que os manuscritos de cobre sejam autênticos, um relato sobre tesouros reais. E a maioria concorda que o único lugar que continha uma fortuna tão fabulosa na antiga Palestina seria o templo em Jerusalém. Infelizmente, se os tesouros ainda existem, em 2000 anos de buscas, os caçadores de tesouros não os encontraram. E os estudiosos também jamais conseguiram chegar a eles. Alguns tentaram encontrar, a maioria não obteve sucesso. Talvez porque os locais de esconderijo estejam cifrados. Um homem dedicou toda a sua vida a decodificar os enigmas e acredita ter conseguido. É o Dr. Wendell Jones, de Arlington, Texas. Visto por muitos como o modelo original para o personagem Indiana Jones, de Spielberg, em Caçadores da Arca Perdida, Wendell passou anos procurando pelo tesouro do Templo Perdido. O tabernáculo, a Arca do Testamento, o Mercy, o querubim, o véu, as tábuas, as cortinas, os acordes, todos estão descritos no manuscrito de cobre como estando escondidos aqui. Em 1988, após anos de buscas infrutíferas, Jones e uma equipe de voluntários finalmente encontrou óleo, literalmente. Num fosso de 1 metro de profundidade, no assoalho de uma caverna, eles encontraram uma jarra enterrada e envolta em folhas de palmeira. Ao estilo bem conhecido do Segundo Templo, eles pensaram que a jarra estivesse vazia, mas ao ser aquecida pelo sol, ela começou a vazar óleo de um buraco em sua lateral. Testes posteriores mostraram que continha extrato de uma planta que não existe mais, e os especialistas concordam que seja Shemen Afarzemon, o óleo usado para ungir os reis da antiga Israel. Em 1922, Jones surgiu com outra surpreendente descoberta, uma câmara contendo quase 400 gramas de incenso, que ele acredita seja do tipo utilizado no antigo Templo de Jerusalém. Nós encontramos o óleo para a unção do primeiro templo, encontramos o incenso do primeiro templo. As coisas com as quais estamos trabalhando têm a ver com o período do primeiro templo e não com o do segundo templo. O que está acontecendo aí? De acordo com Jones, o manuscrito de cobre pertence ao período do primeiro templo. Nesse caso, ele seria separado do restante dos manuscritos do Mar Morto. Para os que apoiam a visão do consenso, isso poderia encerrar o debate. No entanto, o Dr. Jones não faz publicações acadêmicas, não faz sumários de seu trabalho arqueológico. Sendo assim, seus colegas estudiosos nem sempre levam seu trabalho a sério. Antes de tudo, eu acho o Wendell Jones um homem maravilhoso. Eu gosto muito dele. Eu não expressaria o assunto daquela forma, tão seriamente. Eu não concordo com suas conclusões em praticamente qualquer assunto. É o que eu diria, embora eu goste muito dele. Embora muitas pessoas na comunidade acadêmica estejam descontentes com os métodos científicos de Wendell Jones, a maioria respeita a sua integridade. E Jones está convencido que agora esteja prestes a fazer a maior descoberta de todas, a Arca do Testamento, que está escondida sob a caverna onde ele encontrou os incensos. O manuscrito de cobre revela que a caverna que está sob os incensos é a purificação, que são as cinzas de urze vermelha. E abaixo, um livro que acreditamos ser o manuscrito prateado, uma arca prateada, pesando 40 tólogos, contendo o vestuário de um alto sacerdote, as vestes, o manto e todos os ornamentos. Todos os itens que estão escondidos nesse aposento superior, abaixo dos incensos, são um pré-requisito para encontrar o tabernáculo da Arca do Testamento.
Mas, quer Jones encontre ou não a Arca do Testamento, para seus oponentes da visão do consenso, o manuscrito de cobre é uma prova que nenhum dos manuscritos do Mar Morto foram, na verdade, escritos na comunidade de Qumran. Mas então, repentinamente, após quase 50 anos de acirradas discussões, os seguidores da visão do consenso acreditam ter encontrado o que tanto esperavam. Durante as escavações em Qumran, eles encontraram uma poderosa prova arqueológica ligando os manuscritos aos essenos. Um retrato fragmentado, com escritos, conhecido como o Ostracon, foi encontrado nas cavernas. E a paleógrafa Esther Eshel está convencida de que tenha lido nele um dos nomes utilizados pelo grupo para se descreverem, o Yahad, em hebraico, a comunidade. Se for uma leitura correta, essa seria a primeira prova arqueológica válida encontrada que poderia ligar o sítio de Qumran e os manuscritos das cavernas. Seguidores da visão do consenso consideram o fato como um golpe à teoria de Norman Golb. Eu não quero destruir a teoria de ninguém. Eu acho que é uma prova para a ligação entre o sítio e os manuscritos, entre os essenos, os escritos e o local. As autoridades em antiguidades de Israel consideram a prova tão importante que lhe deram lugar de honra numa exposição comemorativa dos 50 anos dos manuscritos no Relicário do Livro. O texto do Ostracon contém uma lista de bens que uma pessoa deixa para a comunidade. Anunciando a descoberta, a entrevista para a imprensa feita pelo Museu de Israel alega que essa seria a primeira evidência arqueológica apoiando as afirmações tradicionais de ligações entre o sítio de Qumran e os manuscritos encontrados nas cavernas em suas proximidades. E, por conseguinte, refutaria a teoria de origem do templo de estudiosos como Norman Golb. Quando ele cumpriu seu juramento à comunidade, e por conseguinte dizem à comunidade o Yahad, eles viviam aqui e essa é uma prova documental que a comunidade dos essenos vivia aqui em Qumran. E essa não é uma ideia infundada de acordo com a paleografia deste texto. O professor Golb desafiou a integridade profissional de Eshel. Ele acusou as autoridades de desviar provas e disse que a palavra Yahad não aparece no Ostracon. Olha só. Quando ele cumpriu seu juramento à comunidade, ao Yahad. Onde está o Yahad? Aqui está o Yahad, na beirada da primeira parte do Ostracon. Mas não está partido aqui? Infelizmente está quebrado. Nós tínhamos a esperança de poder ter encontrado todo o documento, entendeu? Mas pode ver que o chat não é exatamente como esse chat aqui. Está vendo? Não há linha aqui e há uma linha aqui. Mas na transcrição, uma linha foi acrescentada aqui. E é a linha que prova que estaria escrito a palavra. Golb acredita que linhas tenham sido acrescentadas à transcrição do Ostracon com a finalidade de enganar o público. Não existe Yahad nesse texto e eu não entendo como tal erro. Se é que um erro possa ter sido cometido, porque qualquer um que tenha um pouco de conhecimento de paleografia verá que há uma linha aqui embaixo. Uma linha horizontal que não foi colocada na transcrição. Por que fariam isso? Por que fariam isso? Eu hesito em dizer por que possam ter feito isso. Seria bom perguntar a eles. Chegar até eles e perguntar por que fizeram isso. E então divulgar ao mundo que isso foi feito. Não há justificativa em qualquer lugar do Ostracon para que se leia Yahad. Os principais estudiosos bíblicos de todo o mundo se reuniram sabendo que seria um duelo definitivo entre Golb e Eshel. Um duelo para saber qual a versão da leitura iria resistir ao escrutínio das melhores mentes do campo. Podem ver as duas formas de chats. É o que acontece no Ostracon. Temos as duas formas de chat e há um intercâmbio das formas de chat. Eu acho que está bem claro. Ora, se a senhorita Eshel diz que está lá, então nos mostre que esteja. Eu procurei no Ostracon, eu procurei em fotografias, em várias fotografias. Não encontrei tal coisa. Não é um Yud. Esta letra chamada de chat. As duas transcrições são muito diferentes. A transcrição é diferente do que vemos no slide. Como podem ver dos slides, não parece um Yud. O que é importante é o chat. Pode também não ser um chat. E essas são duas letras essenciais para a palavra. Pode ser uma palavra diferente, e se for uma palavra diferente, então essa prova é extremamente importante e se esvai. E voltamos ao que Golb afirma que talvez houvesse uma biblioteca de Jerusalém ou algo parecido que esteja especificamente ligada a Qumran.
Ainda acho que devamos pensar no fato de que havia pessoas morando lá, apesar de todas as opiniões divergentes que foram dadas e que eles reuniram os manuscritos. Eu gostaria de chamá-las da seita do Mar Morto, porque não compromete. Há muitos problemas ligados ao termo esseno, como vem sendo usado atualmente, porque é preciso redefinir os essenos agora à luz do que aprendemos com os manuscritos do Mar Morto, se esse é o grupo esseno. A natureza militar de Qumran e sua torre de observação fortificada levou alguns estudiosos a concluírem que Qumran seria uma fortaleza de fanáticos judaicos que se revoltaram contra a ocupação romana. Isso também se reflete em um dos primeiros textos descobertos, o Manuscrito da Guerra, que é um longo e bastante mutilado pergaminho contendo uma descrição detalhada da Guerra de 40 anos dos Filhos da Luz contra os Filhos das Trevas. Esta é a inscrição da última batalha no final dos tempos. Os seguidores da visão do consenso subordinam o manuscrito da guerra à sua própria interpretação, novamente encarando-o como mera literatura religiosa de ficção. A década de 50 e o começo da década de 60 viram o debate acadêmico transformar-se em calorosa controvérsia. Quem escreveu os manuscritos? Quem vivia em Qumran? Que influência, se houve, eles tiveram sobre o nascimento do cristianismo? Em 1964, Igal Yadin escavou a fortaleza de Masada, a apenas um dia de marcha ao sul de Qumran. Masada foi local da última resistência da revolta judaica contra os romanos. 1000 fanáticos judeus, homens, mulheres e crianças, cometeram suicídio em massa, ao invés de se submeterem ao domínio dos romanos. Quando Yadin desenterrou em Masada o que parecia ser um manuscrito esseno, uma ligação entre os fanáticos e os essenos foi criada. Não mais uma comunidade amante da paz, mas valorosos guerreiros. Como o manuscrito da guerra indica, uma luta por um reino ao qual o Messias levaria exigia batalhas reais para ser criado. Um estudioso levou essa linha de ligações ao que ele acha ser sua conclusão lógica. Esse é Robert Eisenman, professor de religiões do Oriente Médio da Universidade Estadual da Califórnia. O que estamos obtendo aqui é uma versão totalmente diferente dos acontecimentos messiânicos na Palestina, ou seja, um messianismo mais agressivo, xenófobo, nacionalista, mundano, até mesmo judaico, fanático, e nós identificamos isso com a comunidade de Tiago, justo, o chamado irmão de Jesus. E uma vez que achamos isso, surge a questão, como seria realmente Jesus? Se os autores dos manuscritos fossem os tímidos monges essenos, então eles não teriam nada a ver com os fanáticos ou com o movimento de Jesus. Apesar da aparente diferença entre eles, Eisenman acredita que os essenos, os fanáticos e os chamados primeiros cristãos, na verdade, eram apenas nomes diferentes para os membros do mesmo movimento messiânico. Seria Jesus da forma como o Evangelho descreve? Por exemplo, os manuscritos falam de ódio aos filhos do fosso. O Evangelho apresenta o líder messiânico como afirmando: ame seus inimigos. Essa gente odiava seus inimigos. Essa gente é extremamente militante, mais parecida aos fundamentalistas, xiitas do Islão do que com qualquer outra coisa. O professor Eisenman está em busca de mais manuscritos que possam provar sua hipótese. Sua expedição utiliza uma técnica de rastreamento subterrâneo por radar, que penetra em áreas desconhecidas perto da caverna onde a maioria dos manuscritos foram encontrados. Não somos idealistas loucos. Se encontrássemos uma caverna que não houvesse ainda sido remexida, teríamos a possibilidade de encontrar alguns manuscritos em condições muito boas. E a história continua. À medida que cada estudioso coloca uma luz diferente sobre as escrituras, criando um esclarecimento diferente ao mistério dos essenos, parece que a rota do entendimento continua a girar e nos encontramos de volta ao início, com as mesmas indagações. Eu acho que é muito importante que a hipótese alternativa tenha sido levantada e que essa seja a biblioteca do templo, porque isso fez com que voltássemos e examinássemos o consenso. Seria ele realmente sólido, como as pessoas achavam, ou todo mundo apenas estaria repetindo o que seus professores ensinaram? Não, eu acho que agora as pessoas reexaminaram as provas e concluíram que tais documentos refletem o ensinamento esseno e que eles não eram os sacerdotes do templo em Jerusalém. E por que a maioria dos estudiosos insiste em que seja uma colônia essena? Porque eles se comprometeram com isso em suas publicações durante muitos anos e foram doutrinados com tal ideia por seus reverenciados mestres desde 1950. Há milhares de artigos que apoiam essa ideia,
começando nos anos 50. Centenas de livros, artigos enciclopédicos que assumem tal teoria como fato e descrevem os essenos de Qumran. Embora não exista nenhuma prova válida, no entanto, que haja uma seita de qualquer tipo, muito menos os essenos, tenham vivido nesse local militar. Mas, deixando de lado as disputas, ao lermos apenas algumas linhas desse antigo manuscrito, sentimos que contém uma mensagem que continua a falar ao mundo no qual vivemos hoje. Será que todos os povos não odeiam a iniquidade e, mesmo assim, ela é espalhada por todos eles? Não é a suposição de verdade proferida pela boca de todas as nações? E, apesar disso, há o cunho da mentira por trás de todas elas? Que nação gosta de ser oprimida por outra mais poderosa do que ela mesma? Ou então, aprova que suas riquezas sejam impiedosamente apropriadas. E ainda, que nação já não oprimiu outras? E onde existe um povo que não tenha se aproveitado da riqueza de outro? Mais um produto para a família. Vídeo em casa. Descobrindo a Bíblia em importantes revelações arqueológicas. Azor, em busca de provas bíblicas. Versão brasileira Dublamix. Na parte norte de Israel, não distante do Mar da Galileia, está localizado um dos maiores sítios arqueológicos de escavação da Terra Santa, o da antiga cidade de Azor. 2000 anos antes do aparecimento de Jesus, na Era do Bronze, Azor já era uma enorme cidade. Localizada ao longo das grandes rotas de comércio, seguidas ao longo da fértil planície, era uma das maiores cidades de sua época. Na Era do Ferro, há mais de 3.000 anos, ela cresceu e prosperou sob o governo dos antigos reis de Israel. Este monte esconde os segredos de milhares de anos passados que, quando descobertos, podem vir a fornecer respostas a perguntas feitas hoje sobre a precisão da Bíblia. Durante séculos, a Bíblia permaneceu como a única verdade e a autoridade suprema relativa a acontecimentos históricos da Terra Santa. Em desafio a isso, há novas ideias alegando que muitos episódios, como por exemplo o êxodo do Egito, jamais aconteceu e que os antigos israelitas não passassem de tribos nômades que conquistaram Canaã e fizeram dela sua terra prometida. Arqueólogos bíblicos vieram a Azor em busca das origens históricas da Bíblia. Em virtude de que o que aconteceu há séculos esteja hoje causando grandes controvérsias sobre a verdade da Bíblia. O que querem dizer com a Bíblia é verdade? É claro que é, está tudo lá. Agora, chegar à relação entre a Bíblia e a arqueologia, isso tem sido uma questão de debate ao longo dos últimos 100 anos. O professor Amon Bentor está liderando as escavações de Azor, esperando que as 21 camadas de civilização descobertas aqui venham auxiliar a solucionar velhas questões sobre acontecimentos registrados na Bíblia. A Bíblia afirma que os filhos de Israel marcharam da escravidão para a liberdade num êxodo maciço do Egito.
levadas por seu líder espiritual, Moisés, as 12 tribos de Israel chegaram ao Monte Sinai para receber os 10 mandamentos de Deus e renovar a aliança que havia feito com Abraão, prometendo a eles sua própria terra. Durante 40 anos, os filhos de Israel vagaram pelo deserto. Moisés morreu nas montanhas de Moabe e Deus designou Josué para levar os filhos de Israel a combater pela posse da terra de Canaã. Porém, os textos bíblicos nem sempre correspondem às provas acadêmicas da arqueologia. O professor Israel Finkelstein, da Universidade de Tel Aviv, chefe das escavações de Meguido, duvida da validez de se aceitar a Bíblia como um documento histórico preciso. Os textos bíblicos foram escritos séculos depois dos fatos terem ocorrido. Foram compilados ou escritos no 7º século a.C., na antiga era monárquica, sob Josias, rei de Judá, ou depois da destruição de Jerusalém, depois que o povo de Israel havia voltado do exílio no século V a.C. Mito ou realidade? Fato ou ficção? O professor Bentor espera que o que ele encontre venha a resolver as discussões entre estudiosos bíblicos e historiadores e esclarecer mais nosso entendimento da Bíblia. Nós temos que dar à tradição bíblica uma chance justa, só isso, como qualquer outra possibilidade. Há outras possibilidades, porém a tradição bíblica não pode ser automaticamente descartada como uma possibilidade. Atravessando o Rio Jordão, Josué avançou para Jericó. A Bíblia descreve como os israelitas cercaram a cidade, fizeram soar suas trombetas e assistiram as muralhas ruírem. Os israelitas destruíram uma a uma as cidades cananitas, cada uma delas capitulando sob a conquista de Josué. E em breve, chegou a vez da cidade mais poderosa do reino, Azor. A narrativa bíblica preserva uma memória de Azor como sendo a principal de todos aqueles reinos. Quer dizer, a cidade mais importante em Canaã. E voltou Josué, tomou Azor, e feriu a espada o seu rei. Portanto, Azor dantes era a capital de todos estes reinos. E a Azor queimou com fogo, e a todos destruiu. Acho que consegui alguma coisa. Um palácio cananita da antiga era de bronze do século 13 ou 14 a.C. foi descoberto em Azor. Nele foram encontrados nítidos sinais de destruição pelo fogo. Seria essa a mesma destruição causada por Josué em Azor? Tudo está enegrecido, há cinzas por todo lugar. O incêndio foi tão forte que as pedras viraram cascalho, como podemos ver aqui. Os tijolos estão derretidos, o que significa que houve uma temperatura de mais de 1.200 graus centígrados durante o incêndio que destruiu o palácio. Vários objetos encontrados fornecem provas de que a guerra fez parte da história de Azor. Escavações da camada destruída revelaram uma variedade de armas, pontas de lanças de bronze, várias facas e espadas e um interessante machado de guerra. É um machado de guerra, mas não é um machado de guerra cananita local. É um machado de guerra egípcio. Os machados de guerra cananitas são diferentes, totalmente diferentes, e isso pode ser atestado através de achados em desenhos, em que eram portados por soldados egípcios. Quando os israelitas deixaram o Egito no Êxodo, a Bíblia nos diz que eles não saíram de mãos vazias, pois, junto com o que haviam pilhado, levaram com eles suas armas. Em Êxodo, capítulo 13, versículo 18, temos: "E arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito." Teriam os israelitas utilizado armas egípcias em sua guerra contra os cananitas? Já que esse machado de guerra em especial não foi originário de um arsenal israelita, armas similares poderiam ter sido usadas em sua agressão ao reino de Azor? Embora possa haver sinais de destruição violenta, nem todos concordam tão rapidamente de que tenham sido os israelitas que destruíram Azor. A arqueologia nos mostra hoje que não houve uma conquista unificada de Canaã por Josué ou pelos israelitas. O professor Finkelstein questiona o relato bíblico da conquista conforme é apresentado no livro de Josué. E tomou Josué todas as cidades desses reis e também a eles, e os feriu à espada, destruindo-os totalmente.
Eu acho que não há estudioso bíblico sério hoje que considere Josué como uma figura histórica. Josué hoje é uma espécie de mito, de lenda. É uma história de um período muito antigo dos israelitas no segundo milênio. A falta de provas físicas identificando um povo conhecido como israelita num período tão precoce como o século XII a.C. E até mesmo os sinais de violência estão longe de se constituírem provas conclusivas de uma conquista radical. E isso levou alguns arqueólogos à ideia de que o aparecimento israelita tenha sido bem diverso do que o relatado pela Bíblia. Eu sou daqueles que aceitam a Bíblia e acho que se há ausência de provas, isso não significa prova de ausência. Existem várias opiniões de que as 12 tribos de Israel foram, na verdade, tribos de povos nômades locais que conquistaram a terra de Canaã ao longo de várias gerações. Os israelitas eram a população indígena de Canaã do segundo milênio antes de Cristo. Eles provavelmente vieram de origens pastorais. A conquista ou a destruição da cultura cananita, das cidades cananitas, foi um processo bem longo e gradual que se iniciou precocemente no século XVIII a.C. e que durou até o final do século XVII a.C. por um século ou mais. O debate entre arqueólogos e estudiosos da Bíblia abrange uma variedade de opiniões relativas a quem conquistou Azor. Porém, as provas arqueológicas parecem apontar para uma teoria, a de uma batalha de destruição. O que é certo e o que as escavações demonstraram, as escavações de Adim e nossas atuais escavações demonstraram, é que a Azor cananita foi destruída num terrível incêndio. Isso é que é arqueologia. Os cananitas.